Essa casa é nossa daqui para frente, amém? Não vai ser mais aluguel, vão ser parcelas e balões. E aí a gente vai estar explicando tudo isso. Mas é importante porque eu estava falando com o apóstolo antes do culto pela manhã, ele dizendo: eu vou derrubar o muro. Eu disse: vamos agora, vamos derrubar agora. Quem quer derrubar o muro? Vou dar ideia, viu, para ele. Tá vendo? Um anjo falou aí. Mas, pode ir, mano? Ah, valeu. Mas, vamos esperar. O apóstolo está cheio de ideia, ele vai derrubar o muro, vai derrubar a casa. E tem uma ideia bem legal que vai ficar muito bacana. Vai ter salas, vai ter um auditório para as crianças. O Kids lá vai funcionar de uma forma linda. E é isso aí, a igreja está crescendo. Sinal que a sua vida vai crescer também. Você sabia disso? Quanto mais a igreja crescer, aí eu quero que você receba e creia nisso, mais a vontade de Deus está se estabelecendo nesse lugar. Você entende isso? Quanto mais o reino de Deus avança, pode tirar a foto. Quanto mais o reino de Deus avança, mais você está no centro da vontade dele. Eu vou repetir de outra forma. Quanto mais a sua vida vai dando certo, é porque você está na vontade de Deus. Bota para mim, ó. Eu queria ler para vocês o decreto, o texto que a gente está usando como base, que é Isaías 55. Por favor. Não há limites para os pensamentos de Deus. Mas olha só. Isaías 55, 8 diz assim: porque os meus pensamentos, diga assim comigo, os meus. Os de quem? O seu. O seu pensamento. O seu pensamento não são, desculpa, porque os meus pensamentos, agora eu errei mesmo, foi mal. Então diga assim, os dele. Agora eu vou corrigir. Diga, os pensamentos de Deus não são como os meus. É o que o texto está dizendo. Nem os caminhos de Deus, diga, os caminhos de Deus não são como os meus. E diz o Senhor, vá para o próximo versículo, por favor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os seus caminhos. Muitas vezes a gente entra no reino de Deus. Quem aqui já aceitou Jesus? Levanta a mão. E a gente tem um projeto de vida. A gente já montou a nossa vida toda, como é, como vai ser, enfim, o que você quer. E não entende que tem um caminho maior para seguir. Posso ouvir amém, igreja? Tem um caminho superior a esse seu. É muito pequeno o caminho, o projeto que você montou é muito pequeno, porque o que Deus quer fazer é muito maior. O que Deus ele decidiu fazer desde que você decidiu nascer. Como assim? No relacionamento do seu pai e da sua mãe, Deus já estava escrevendo teu nome, Deus já estava escrevendo a tua história, Deus já estava desenhando um caminho para você. E a gente vai aprender sobre isso. Os meus pensamentos são mais altos que os seus. Então, diga assim comigo, não limite os pensamentos de Deus. Porque quando a gente coloca uma barreira, é como um muro que está ali. A gente vinha pagando esse aluguel já há muitos anos. 15 anos, né, amor, que a gente está aqui? Nesse prédio é uns 12, 13, eu acho. Eu fiz de igreja 14, 15. Eu acho que aqui está uns 15, é ela que paga, né? Então a irmã ali sabe. Poliana já afirmou, 15 anos pagando aluguel. Por que não compramos antes? Eu vinha meditando sobre isso. E quando o apóstolo falou, desde os 21 anos de idade ele queria cumprir missões fora do Brasil. Por que não cumpriu antes? E ele ministrou sobre uma palavra sobre maturidade. Tem que estar pronto para que coisas aconteçam. E a gente vinha pagando esse aluguel porque a igreja não tinha ainda uma maturidade para comprar. Né? E hoje eu entendi que hoje Deus ele não só viu que nós temos maturidade, mas que temos condição financeira. Significa que Deus vai te abençoar muito. Alguns já vão entendendo aí. Significa que a sua realidade financeira vai mudar porque Deus vai trazer despesa maior para a igreja. Então Deus vai enriquecer pessoas aqui. Quem crê? Deus ele vai de fato mudar a realidade financeira. Quando eu comprei o apartamento que eu moro hoje, aí é no 17º. Aí o apóstolo disse, você está vendo o que Deus está fazendo com você? Deus está te colocando num lugar mais alto ainda do que você viveu. 17 andares mais alto. E tem que ser assim a sua vida. A cada passo que você der, pense muito mais alto. Imagine maior. Quem tem projeto para a sua vida aqui? Levante a mão. Imagine ainda maior.
A palavra de Deus hoje para você é isso, está muito pouco ainda. Deus tem coisas maiores ainda do que você já pensou. O problema é que a mente humana, eu vou falar sobre isso hoje. Sabe qual é o verdadeiro problema do homem? E aí quando eu falo homem, é nós, homem e mulher, tá? O verdadeiro problema da gente é que a nossa mente é pequena. É que a nossa mente é muito carnal. E que às vezes a gente não consegue imaginar ou de pensar como Deus pensa. Aí a gente nos limita, muitas pessoas se limitam a receber um salário mínimo, sabia disso? Porque as mesmas 24 horas que existe para alguém que ganha um salário mínimo, é as mesmas 24 horas para alguém que ganha 20 salários mínimos. O problema é que a mente dele, pastor, mas é porque nasceu numa casa pobre, porque nasceu numa vida falida, assim, de dificuldade, numa favela. Silvio Santos foi o quê? Silvio Santos foi o quê? Quem sabe a primeira profissão dele? Camelô. Vendendo camelo, né? Eu vi alguém dizendo isso. Vendendo bugiganga, vendendo coisa barata. Ou seja, era alguém que não tinha condição. Olha aí o que foi que ele deixou para a família dele. Então eu digo a você, meu irmão, o que Deus pode fazer na tua vida é muito maior do que você está vivendo hoje. Eu tenho certeza disso. O problema também da humanidade, isso significa a mesma coisa. A gente pensa de uma forma muito pequena e a gente não quer ouvir opinião. Pense num serzinho que não gosta de ouvir opinião, é o ser humano. Tem muita dificuldade, assim, de reconhecer que tem alguém que possa te dar uma opinião. Isso você perde muito. Quer que eu dê um conselho? Entre em discipulado. Busque a palavra do pastor, busque um direcionamento de liderança. Nós temos gabinete pastoral, daqui a pouco a gente vai ter uma estrutura de gabinete bem melhor para receber. Mas eu noto que é pouco usado pela igreja. Eu sou pouco procurado como pastor. Meus irmãos podem me confirmar aí. Para aconselhamento. Sabe por quê? É normal isso, infelizmente. Porque o homem, o ser humano, ele tem dificuldade de querer ouvir outra pessoa, um conselho de alguém. Existe o jargão, né? Conselho, se fosse bom, não se dava. As pessoas colocaram isso no coração dos outros. Isso é uma conversa do diabo. Alguém de fora, vendo o seu contexto de vida, vai te dar uma opinião melhor do que a sua. Sabia disso? Por que as pessoas pagam fortuna para psicólogo? Para que ele analise o quê? Ali a minha esposa, para quem não sabe, ela é psicóloga. O tempo todo lá em casa, eu sou casado com psicóloga, ela me analisa o tempo todo. É horrível. Mas o psicólogo, ele é pago para analisar a nossa vida, o nosso comportamento. Aí ele vai corrigir o nosso comportamento, vai corrigir a forma que a gente, sei lá, que dorme, ou que acorda, ou que fala, ou que, sei lá, como se expressa. Aí ele vai corrigindo o nosso comportamento. Então a gente paga para a pessoa falar, para a gente mudar. Então o discipulado é isso. E aí quando a gente decide abrir a mente, poxa, tem alguém que pensa maior que eu. Fala assim comigo, Deus pensa maior. Escute Ele. Posso ouvir amém, igreja? Busque Ele. Tem alguém que tem um pensamento maior que o teu. O que você está vivendo hoje, irmão, é pouco diante do que Deus tem para você. Diante do pensamento dEle acerca de você e de mim. O problema é que a gente duvida. Fala assim comigo, duvido. Eu duvido. Essa palavra é bem nordestina, né? Eu duvido que Deus possa fazer alguma coisa. No momento em que eu e você, nós não ouvimos o conselho de Deus, a gente duvida do que Deus pode fazer. Sabia disso? É o oposto da fé. É o oposto da fé. E quem duvida, infelizmente, vai viver com a sua dúvida na miséria, na ruína, na escassez, nos problemas, nas dificuldades, porque simplesmente não sabe lidar com um pensamento. Oxe, simplesmente, diga assim comigo, oxe, alguém sabe mais que eu. Deus sabe mais que eu. Mas isso não é, como é que eu posso dizer? Simplesmente no que eu estou falando, é na sua ação e na minha ação. É na busca diária. Por exemplo, para comprar algo, você antes consultou a Deus? Todas as vezes que eu não consultei a Deus, nem a minha mulher deu errado. Hoje eu consulto Deus e consulto ela. É duas pessoas que eu consulto na terra.
Deus através dos meus apóstolos, meus pastores e minha esposa, porque se der errado ela é a primeira, está do meu lado, né? Então é a primeira a me culpar. Então se der errado e ela confirmou que era para fazer, então tudo certo, ela é um a menos para me abusar, né? Mas abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, para que você possa entender que isso não veio só, é culpa minha e sua não, isso é culpa de Adão e Eva. Vamos culpar alguém hoje aqui, para a gente não sair daqui bem culpado. Vamos culpar alguém e vamos decidir mudar, amém? Pense numa coisa difícil de acontecer, alguém perguntar para Deus qual é o caminho que ele deve seguir. Qual é a direção da vida que deve ser feita, o que é que deve ser tomado, as decisões. O problema é que a gente só chega depois para Deus, muitas vezes. Ou então Deus até chega depois, porque Ele vem também. Adão e Eva foi a mesma coisa, Gênesis capítulo 3, eu não quero ler o texto todo, mas só o verso 11 em diante. Você vai ver primeiro o erro, depois você lê, tá? Lê lá Gênesis 3 todo, e no início você vai ver o erro da humanidade lá, Adão e Va, come do fruto. Deus dá um caminho para eles, olha, governe, olha, cuida daquilo tudo aqui, ó, tudo aqui é teu, estou te dando aqui essa Dubai aqui, dos dias da época, eu estou te dando esse jardim maravilhoso, tudo. Governe sobre os animais aquáticos da terra, tudo. Governe sobre todos, dê nome a todos, cuide de tudo aqui. Viva, em outras palavras, viva. Viva governando. Quem queria ser rei aqui? Governar alguma coisa. Assim, esse nível de ambição. Você governa a sua casa já. Deus te deu uma casa. Deus te deu uma família. Sabia que esse é o seu Éden? Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Existe um Éden que Deus te deu. Diga família. Quem é casado, levante a mão, por favor. Você já tem um jardim. Quem ainda não é casado é a sua casa, da sua família, dos seus pais. Mas o problema é que Adão e Eva recebeu tudo de mão beijada. E aí eles decidiram não ouvir o conselho de Deus. A partir do 11, quando eles já erram, quando está tudo errado, Deus aparece. Talvez tenha sido sim, a sua vida assim. E aí Deus ele vai e pergunta: quem te fez saber que estavas nu? O homem se viu nu. O homem se viu errado ali. Essa nudez é nesse sentido. Eu estou errado. Eu estou envergonhado. Eu falhei com Deus. E aí Deus ele questionou: quem te fez saber então que você estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Sabe qual é o problema do homem? Pula aí o versículo. Então disse o homem, ele sempre culpa outra pessoa. Não é sexo masculino, nem homem ou mulher, está diferenciado aqui não. Somos todos nós. O problema dos erros das nossas vidas é que a gente nunca para reconhecer: foi eu que escolhi esse caminho. Não, Adão pegou e disse assim: foi a mulher que tu me destes. Foi aquela que o Senhor colocou na minha vida e ela é a errada, não sou eu, quem errou foi ela. Deus resolva com ela. Covardia. A dificuldade é tamanha de reconhecer que o erro vem das pessoas. O erro da sua vida, irmão, veio de você. Posso ouvir um amém agora? Não tenha medo de dizer um amém. É só, sim, é verdade. Mas eu quero dizer a você também que os pensamentos de Deus estão disponíveis. Você não entendeu o que eu falei, né? O projeto que Deus tem para a sua vida ainda não acabou, ainda está disponível, pronto para você. Se deu errado até agora foi porque você decidiu por escolhas erradas. Mas se você decidir hoje, o projeto de Deus vai dar certo na tua vida. Você recebe essa palavra? Olha só, a mulher que me destes, volta, é aí mesmo, né? Sim. Por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Está culpando a mulher. Vamos lá, vamos tirar os homens aqui, vamos botar a mulher. Disse então o Senhor Deus à mulher: que é isso que você fez? E respondeu a mulher: fui eu? Ela disse. Ela culpou outra pessoa. Sobrou para a cobra. Sempre vai sobrar para alguém, nunca fomos nós. É tão interessante, né? O que é que a gente tem que fazer, irmão? Muda a mente. Reconhecer. Primeiro passo. Eu tenho 3 passos hoje, estou igual a apóstolo, 3 pontos. Mas eu tenho 3 passos importantes para a gente entender, enxergar. Porque é fácil, eu estou aqui
né? Ah, pastor, está vindo aqui, está dizendo na minha cara que os erros da minha vida sou eu. Não, me perdoe, irmão. Eu estou só lendo a Bíblia. Mas é claro que é possível mudar. Porque Deus tinha dado toda uma direção. A vida de Adão e Eva estava pronta. O esquema era todo dele, de Deus ali, tudo organizadozinho, tudo no padrão de Deus. O que comer, o que governar, como se comportar, estava tudo fácil. O problema é que eles não aceitaram aquilo que Deus determinou. Por isso que as pessoas têm muita dificuldade, às vezes, que quando entra no reino de Deus, aceita Jesus, aprender sobre primícia, aprender sobre o que é dízimo, o que é oferta, o que é orar. As pessoas têm dificuldade. O que é simplesmente fazer parte do GC. As pessoas colocam limites nessa escolha. Deus está dando escolhas para nós todos os dias. Deus está dando oportunidade para nós todos os dias. E tem uma palavra que o apóstolo disse domingo passado sobre um relógio. Um relógio de Deus, fala assim comigo, tem um relógio que está pronto, batendo toda hora o tempinho. Como é que aquele momento vai? Tic, 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 tic. O relógio de Deus. Deus está esperando você entrar no propósito dele. Para quem está assim, chegou aqui com a vida arrasada, como eu falei desde o começo, tem jeito ainda, tem solução. Posso ouvir amém? Entre no tempo de Deus, entre no caminho de Deus. Não sei se você sabe, mas vai lá em Gênesis capítulo 2, lá no verso 7. Quando Deus criou o homem, e isso a gente já sabe, a igreja de modo geral, mas talvez que você é convidado, talvez você não saiba disso. Deus soprou no homem fôlego de vida. Respira bem fundo todo mundo. Agora sai. Pronto, ele deu o primeiro sopro. E esse primeiro sopro, lá no verso 7, se chama sopro de Deus, sopro divino. E na origem da palavra em hebraico, ela é assim, ó, ruá. Fala assim comigo, ruá. Mas é como se você estivesse respirando mesmo, ó, ruá. Todo mundo, quero ouvir você, não tenha vergonha não, diga ruá. Olha aí, já vou chegar nela, que eu vou precisar dela. Ela já entendeu, mas criança é... Eu vi um vídeo, achei muito interessante de um pregador. Não é coisa minha, então eu tenho que dizer que eu vi de alguém, né? Quando é nossa, a gente diz que é nossa. Mas eu achei extremamente interessante, eu disse, eu vou levar para a mensagem, tem tudo a ver. Deus já tem um plano desde que a gente nasceu, e desde que a gente nasceu a gente já fala isso. Sabe como? Quando a criança nasce, qual é a primeira coisa que ela fala? Como é que chora? Uá, 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 uá. Faça aí, minha amiga, pode fazer. Ela ficou com vergonha agora. Agora ela ficou com vergonha. Mas toda criança, quando nasce, o parteiro vai, tira. Uá, uá, uá. O que é que ela está falando? Deus, Deus, Deus. Todos aqueles que nascem já saem nascendo falando o caminho que deve seguir, o caminho de Deus. Então toda a igreja, uá! Quem nasceu em Cristo aqui? Então faça, diga uá! É uá, uá! E eu achei interessante que esse pregador, queria saber o nome dele para poder dizer, falou exatamente isso. No final da vida da pessoa, como é que a pessoa vai embora? A pessoa dá um respiro e faz, e vai embora. Nasce falando Deus e morre chamando Deus. Ou seja, o tempo todo da vida da pessoa Deus está. O tempo todo da tua vida Deus está, sabia disso? Não precisa aceitar Jesus para Deus estar. Deus te criou, Deus criou todos. Aceitar Jesus é para que você comece a entrar no caminho dele. Mas ainda assim não é sinônimo de que você está seguindo a vontade de Deus. Não significa, pastor, aceitei a Jesus, agora tudo vai dar certo. Depende. Sabia disso que depende? Não é só aceitar Jesus. É conviver com Jesus, seguindo os seus passos e deixando Ele falar, determinar, direcionar. Posso ouvir amém? Quem vai deixar Deus direcionar? Deus, eu estou acordando hoje, por exemplo, amanhã acorda. Deus, me dá a direção do dia de hoje. Deus, quem abre seu negócio, sua empresa, rapaz,
toca no meu coração. Às vezes eu passo da rua e vejo uns comérciozinhos pequenos que tá lá e não tem ninguém na mesa. Eu não sei se você é assim, mas eu sou movido de compaixão, dá vontade de estacionar e comprar tudo. Minha esposa que não deixa. É verdade. Mas eu fico assim, Deus, mande alguém para sentar naquela mesa, para comer ali na lanchonetezinha da irmãzinha ali. Você já passou por isso? Já passou assim, ficou com a pena assim, um negócio, um aperto no coração? Aí eu fico, meu Deus, como é a vida dessa pessoa? Não passa ninguém para comprar aquele bolo que está lá uma semana, eu acho. Vai estragar e não vai vender um pedaço. Aí ao mesmo tempo vem algo no meu coração. Deus está no controle. Ou não? Eu sou muito assim. Será que Ele está? Eu não sei se essa pessoa está no tempo de Deus. Se chegou a hora dela de buscar a Deus. Enquanto as pessoas ainda não têm essa visão de que Deus ele tem um pensamento sobre cada um de nós. Por exemplo, hoje eu, como profissional, eu vejo cada vez mais Deus agindo na minha vida. E eu peço a Ele que Ele faça. Eu peço uma direção. Para onde eu vou, a viagem que eu devo fazer. Né? Quarta-feira retrasada, estava tendo um mover, quarta profética. Eu estou bem ocupado nesse período de campanha. Eu sou advogado de campanha também na eleição. Mas eu consegui vir para o culto. E aí durante o mover eu estava orando aqui, no mover. E eu vi uma vozinha no meu ouvido. Brasília, o que é que tem em Brasília? Aí eu mandei para a Bianca. Meu amor, Deus está falando uma palavra, uma única palavra para mim, Brasília. Eu mandei para ela, tem 2 semanas isso. Quando foi no domingo, o apóstolo ia pregar, eu tenho mania de ir falar com ele antes do culto. Alguma coisa eu tenho que resolver com ele, estava resolvendo algum assunto da casa. E aí quando eu subi ali onde está Abraão, o apóstolo disse, Erickson, abriu as inscrições. Eu não tinha visto nada. Abriu as inscrições para o congresso da escola profética em Brasília. Eu, em Brasília? Aí eu já sabia, eu tinha que ir. Deus já tinha mandado. Mas eu poderia dizer, não, eu não quero ir, não está dentro do meu projeto. Não estava realmente, mas estava no projeto de Deus. Agora eu como homem, cabe a mim e a você. Deus vai dar a palavra e a direção. Receba essa palavra, amém? Agora cabe a nós decidir fazer com que essa palavra se cumpra. Você acha que é Deus que faz com que a palavra dele se cumpra na tua vida? Deixa eu dizer isso a você, é você que vai fazer. Você recebe essa palavra? Você acredita nisso? Porque tem pessoas que só recebem uma palavra. Não receba apenas, faça a palavra acontecer, irmão. Não fica só nessa de receber a palavra. Como apóstolo, vários profetas, vários homens de Deus já vieram aqui liberando para comprar aqui do lado, não sei o que, e esperou o momento certo. Não se trata de ouvir apenas uma palavra. Você tem que ter a sabedoria e saber que ali chegou a hora. Deus deu, o relógio dele bateu, está na hora de fazer. E o relógio, peraí, deixa eu ver um bicho aqui. Está na hora de Deus fazer na tua vida. Você acredita nisso? Tem pessoas que simplesmente precisam que venha, sabe, um outdoor falando com você. Se precisar vir um outdoor, Deus vai botar na tua vida falando com você. Mas está na hora que Deus estabeleceu. Recebe, irmão. Você não está recebendo nada. Creia de verdade, dê um forte aplauso a Jesus. Então desde que a gente nasce, desde que até a nossa morte, Deus está falando com você. Enquanto você respira, é Deus falando toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Deus falando, Deus falando. Só que o ser humano tem dificuldade de querer os conselhos de Deus. Salomão, ele tinha um relacionamento íntimo com Deus até certo ponto. Porque ele deu conselhos. Olha só que coisa interessante. Depois leia lá Provérbios, quem escreveu foi Salomão. E Deus e Salomão colocou conselhos que ele mesmo não seguia. Como assim? O que é isso? Como é que a pessoa dá um conselho e a pessoa não segue? É o mesmo que eu pregar aqui em cima e não viver o que eu estou pregando. Isso se chama hipocrisia. Como é que a pessoa dá uma palavra de oferta e não oferta? Vamos lá. Como é que a pessoa diz, lidere um GC e a pessoa não lidera um GC? Diga assim comigo, tem que participar daquilo que você declara. Você tem que cumprir. Amém? E aí eu venho para esses 3 pontos. Então, como é que a gente corresponde àquilo que Deus tem expectativa na nossa vida? É interessante que toda vez que a gente precisa de Deus, isso aqui é todo mundo, é eu, é você,
a gente começa a orar mais, o negócio arrochou na vida, aí a gente começa a orar mais, a gente começa, sabe, vem para os cultos com mais fé, não perde nada, chega até mais cedo, vai para tudo, vigília para tudo que acontece. Aí Deus vai e responde. Porque é claro que Deus responde, irmão. Você está buscando Ele. Aí quando Deus responde, está tudo respondido, está tudo ajustadinho, aí a gente começa a enfraquecer. O ser humano é assim. Porque os pensamentos mais altos são os de Deus, não é o nosso. Mas hoje a gente vai aprender a manter a constância em Deus. Diga assim comigo, a constância. Porque aquele objetivo que você já alcançou em Deus é pouco. Deus tem coisas maiores, amém? Aquele objetivo, por exemplo, já abri minha empresa, é pouco. É pouco. Já alcancei uma estabilidade financeira, um concursozinho, é pouco, irmão. É muito pouco. Sabe por quê? Deus tem toda a terra, Ele criou toda a terra, criou todas as cadeiras e todas as profissões e tudo. Não foi para o ímpio, foi para mim e para você, amém? O melhor da terra é meu e seu. Por direito, diga assim comigo, por direito e por herança. Então, é pouco que você tem ainda. É pouco. Deus vai mudar a realidade financeira dessa igreja assim, de um patamar. Hoje que a gente vive de classe média, você vai viver em classe altíssima. Não sei nem qual é o patamar. Mas não é o amém apenas. É isso que você tem que entender. Não é só isso. Tem que fazer. Então Deus quer mudar. Hoje Ele quer decidir o meio fazer na tua vida. Quem quer? Quem recebe? Pode dizer amém. Então a partir de hoje você tem que mudar. Eu também. Porque os pensamentos de Deus é muito maior. O problema é que a gente não quer conselho. Então 3 coisas que Deus deseja que a gente tome vergonha na cara, como diz o outro. Diga assim comigo, Deus quer a nossa fé. Porque a gente às vezes coloca a fé em outras coisas e não nele. Amém? Isso é verdade, eu sei disso. Ele falou ali, né? Mas estava aqui. Como é? A mulher botou a fé. Não, deixa. Muitas vezes a gente bota a fé, sabe? No trabalho, em pessoas, na família. Quando a nossa fé deveria ser depositada no Senhor. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Confia no Senhor. Fé e confiança, irmão, é a mesma coisa nesse texto. Fé e confiança, não existe um sem o outro, é a mesma coisa. Então, confia no Senhor, acredite nele, de todo o quê? Coração, todo. E não te estribes no seu próprio entendimento, e não desista, não se engane, não se abata naquilo que você pensa, mas apenas confia. Isso significa ouvir o que Deus está falando e não olhar para o que você está olhando. Entendeu o que eu quero dizer? Confiar no que Deus já determinou e não olhar para a circunstância que está agora. Porque aquele que prometeu, quem recebe essa palavra? Aquele que promete é aquele que cumpre. Então permanece confiando, acreditando, correndo atrás. Reconhece então os teus caminhos. Olha só, Provérbios no verso 6 diz que tem um caminho dele. Reconheça o caminho dele. E ele, olha só que lindo, é o texto que está no louvor que eu pedi no final, você sabe, né? Endireitará suas veredas. Deus vai corrigir a rota da tua vida, amém? Deus vai corrigir o caminho que você tem a tomar, a sua direção ali, está tudo torto, está tudo errado, mas se você decidir hoje, confia no Senhor. Pastor, você não sabe a minha realidade. Eu até brinquei com a apóstola. Quem está no SPC Serasa está no buraco, apóstola? Está no buraco. Mas eu sei que Deus pode fazer na vida de alguém. Sabe por quê? Porque eu vivi muito tempo nessa dificuldade. Não era porque era irresponsável, é porque era difícil. É difícil ou não é? Olha aí. Deus vai mudar, viu? Endireitando os caminhos. Quando a gente começa a ouvir, é igual o Waze. Quem aqui já dirigiu ouvindo o Waze? Vire à esquerda, daqui a 200 metros. E aí minha esposa é assim, na época que não tinha na tela do carro, agora já tem, então glória a Deus. Antes era no celular, que eu botava aqui na perna, ia lá no Waze assim, todo errado, né? Aí eu dava para Bianca copilota.
Eu lá no Rio de Janeiro, dirigindo com o Waze na perna de Bianca, e eu disse, aí, vai me dizendo aí, vira à esquerda, vira à direita, vira aqui aonde? Ali, ó, que passou. E eu virava errado e batia na frente de uma favela, aconteceu várias vezes isso. Então assim, antes, como é que acerta no Waze? Eu já aprendi. Antes de você virar, olhe, preste atenção na orientação, aí siga depois. O problema é que a gente quer fazer os movimentos da nossa vida antes de Deus falar. Entenderam aí? Às vezes quer dobrar a direita e depois dizer, Deus, é aqui, né? É para fazer esse movimento, né, Deus? Que o Senhor ainda não disse, mas eu já fiz. Aí a gente paga o preço porque já fez. A gente tem que fazer o quê? Aí muda a rota da vida. Muda o caminho todinho. Aí dá tudo errado. Aí lá na frente, o homem culpa a mulher. Se não tem a mulher para culpar, ele culpa qualquer coisa. Mas ele não vê que quem errou foi ele. O ser humano é incrível. Culpa o Waze. Esse Waze, o Google Maps, que seja, sei lá. Mas o cara não se culpa. O momento que você se encontra hoje da sua vida, reconhecendo primeiro que foi você, é o primeiro passo. E daqui para frente aperta o play no Waze. Deus vai falar para você a tua direção. Deus vai dando o passo, o caminho. Começa a apertar assim, o botãozinho da voz de Deus. Eu quero ouvir. Você tira ela do mudo. Tira a voz de Deus do mudo e comece a ouvir a voz de Deus, irmão. Começa, sabe, provoque essa relação. Deus, eu estou para tomar uma decisão. Aí começa, faz um propósito, jejua, faz alguma coisa para que aquela decisão Deus diga o sim ou não. Ele vai dizer. Ele vai dizer, ele diz sim. De qualquer passo da sua vida, se você colocar diante do Senhor, Ele vai te dar uma direção, sabia disso? De toda forma, eu tenho certeza disso, eu faço isso. Olha só, Deus quer a nossa fé. Reconheça então que Ele vai dar os passos para você tomar, amém? Porque Ele tem um plano, você nasceu, então... Quando a gente for embora, a gente vai falar que é Deus. Tu acha que Deus permite alguém entrar na terra para que a vida dessa pessoa não dê certo? Deus não faz isso. Se você pegar até essa Paralimpíada, é incrível. Você via a realidade física das pessoas, assim, improváveis, mas as pessoas rompendo com o improvável. Eu não sei, eu queria saber a estatística de quanto daqueles ali são cristãos. Mas eu tenho certeza que ele tem uma fé muito forte, assim, é muito ativo. Passou por um vale e agora entende que tem que buscar força dentro dele. Mas não se trata só de nós, se trata de Deus, amém? Porque tem hora que a gente não tem força, mas a gente sabe falar. Quando faltar a força física, abra a boca. Quando faltar as palavras, chora. Amém, irmão? Quando sabe, não sei mais o que dizer, nem tem mais lágrima para chorar, coloca um louvor no alto. Essa experiência você precisa viver. Não é o pastor apenas que vai chegar e eis que te digo, existe a profecia, e as profecias elas estão aqui para ser cumpridas. E Deus fala por meio dos profetas, é apenas direcionando, mas é você que vai tomar os passos e vai dar a caminhada, amém? O segundo é que Deus quer o nosso amor. Primeiro eu falei que era o quê? Deus quer a nossa fé. Então fala assim comigo, Deus quer a minha fé. O segundo, Deus quer o meu amor. Mateus 22, do 37 ao 38, respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, ou seja, de todo jeito. Se ele fosse nordestino, ele dizia: ame Deus de todo jeito. Você entenderia, com certeza, essa linguagem. Então, de toda a forma da sua vida. Esse é o primeiro e maior mandamento. Se Ele já determinou, muitas vezes a gente se apaixona pelo nosso filho mais do que por Deus, pela nossa esposa mais do que por Deus. Aí a gente troca princípios de Deus para agradar pessoas. Chegou a hora de você amar mais a Deus do que qualquer coisa. Até se for profissão, ame mais a Deus. Certa vez um discípulo me procurou e ele trabalhava numa empresa que forçava ele a mentir. E ele disse: pastor, o que é que eu faço? Aí eu disse: você ama mais a Deus ou o emprego? Ali a Deus, então você já sabe o que tem que fazer.
Você vai fazer aquilo que é errado, que desagrada a Deus por causa de dinheiro. Pronto, esse cara desistiu do emprego, Deus abriu outra porta. Porque tem que ser assim, irmão. É nessa hora que vem o teste. O terceiro, que é o último, Deus quer a nossa, diga assim comigo, obediência. Obediência. Deuteronômio 28, e é um texto que eu guardo no meu coração toda a vida que eu sou obediente. Quando eu desobedeço, eu não leio não. Mas quando eu obedeço, abra aí a Bíblia, por favor. Deuteronômio 28. E isso aqui me motiva, não sei você, mas eu fico motivado. É como uma promoção, receba a promoção de Deus hoje aqui, olha só. Acontecerá, a partir do verso 1, que se ouvires diligentemente, está nessa tradução aí? Acha aí essa daí que eu falei, diligentemente. Enquanto eu leio aqui, você vai procurando. E acontecerá que se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus. O que é ouvir Deus? Primeiro, ouvir Deus já é um passo muito difícil, porque as pessoas não querem ouvir a direção de Deus. Vocês já entenderam isso? Então, quando a gente decide ouvir a Ele, mas não só ouvir, o que é só ouvir? É só vir ao culto, é só ouvir. Aqui você está só ouvindo. É pegar o que você escuta aqui e colocar na sua vida. Aí isso é diligência. Olha só. Acontecerá que quando ouvir diligentemente a voz do Senhor teu Deus, e guardar e cumprir todos os seus mandamentos, que te ordeno nesse dia, que o Senhor Deus te dê, que Deus te exaltará acima de todas as nações. Já começa. Se você me escutar, meu filho, receba essa palavra. Se você escutar, minha filha, se você me obedecer, se você colocar assim, antes de dar um passo, procurar a minha voz, a minha direção, meu filho, eu vou colocar você acima de todos. Foi isso que Deus disse para Israel, isso que Deus diz hoje. Porque Deus tem pensamentos maiores. Deus tem sonhos maiores para a sua vida. O que talvez você esteja vivendo, eu posso bugar você hoje, mas talvez não seja a vontade de Deus, por mais que ainda já seja um pouquinho confortável, foi só a força do teu braço. Tem coisa maior ainda. Quem recebe essa palavra? Tem coisa maior ainda, tem coisa que está só na força do braço. Deixa o braço de Deus vir agora com a força dele. Quem recebe, amém? Dê um forte aplauso a Jesus, deixa o braço de Deus agir. Aí ele diz assim, ó: Deus te exaltará acima de todos. Isso aí já é muito. E todas essas bênçãos, é como se ainda além de ser exaltado, tem mais coisa. Quem quer mais? Todas as bênçãos virão a ti. Eu tenho uma palavra de Deus que eu guardo. O apóstolo já declarou, já ouvi em outras pregações. Eu orando a Deus na minha intimidade. Eu não sei, palavras eu guardo, eu cobro Deus. Quando a gente é fiel, não é a gente que vai atrás das bênçãos, é as bênçãos que vêm atrás de mim e de você. Então eu cobro isso de Deus. Eu não aceito se não acontece. Se eu cumpro diligentemente, eu tenho o direito de falar assim com Deus. Por amor, Senhor, diligentemente, então manda. Deixa eu dizer para você, até hoje, até o dia de hoje, Deus manda. E assim vai ser na sua vida, em nome de Jesus. Olha só. Todas as bênçãos virão a ti e vão te alcançar. Não significa só que você vai olhar para aquilo e achar aquilo legal. Aquilo vai tomar você e você vai fazer parte daquilo. Então, o grande sonho que você tem, que é muito pequeno para Deus, esse aí Deus vai te dar muito fácil. Receba essa palavra. Porque tudo é difícil para nós, mas para Deus é tudo fácil. É tudo fácil. Agora creia. Porque eu estou dizendo tudo isso e estou lembrando de toda a situação da casa. Meu irmão, depois o apóstolo explica, mas a forma ou a situação como foi construída foi muito abençoadora para a igreja. Isso, alguns anos atrás, se a gente pegasse e atropelasse os passos e os caminhos, a gente iria entrar numa situação de muita dificuldade. Assim foi comigo quando eu decidi não comprar uma casa que uma pessoa me ofereceu tem uns 2 anos. Eu vi que eu iria ficar com a casa é uma mansão, muito boa, top, lindo, condomínio de luxo. Porém, eu ia me enforcar com uma parcela do tamanho do mundo, ia ter que trabalhar feito um louco, não ia ter vida para Deus.
Eu pergunto a você, isso vale a pena? Hoje eu estou bem confortável. Deus já me deu uma outra estrutura agora. Hoje eu tenho um terreno para construir uma casa. Deus já está me acrescentando coisas de uma forma muito mais fácil do que eu ir no meu passo, eu ir no meu caminho, eu ir na minha direção. No lugar que a gente faz isso, meu irmão, a gente está indo de contra a vontade de Deus. E aí as bênçãos vêm com muita dificuldade, as bênçãos vêm com muita barreira, com muita luta. Comece a dar agora ouvido à voz do Senhor. Aí você não vai nem atrás, elas vão vir. Quem recebe essa palavra? Você não vai nem atrás daquele teu sonho, mudar de carro, mudar de realidade. Vai começar a acontecer, irmão, porque vai vir atrás de você e vai te alcançar. É isso que o texto está dizendo, vai te alcançar. Aí isso é o pensamento de Deus, não é o meu. Não é eu que penso assim, é o que a Bíblia está dizendo. Agora, chegar e querer viver isso é onde mora a mudança que Deus quer fazer na tua vida. É os 3 passos que eu te disse. Deus quer a nossa fé, Deus quer o nosso amor, Deus quer a nossa obediência. Só para encerrar, vem cá, vocês do louvor, não vi nem o tempo. Chegue, está na hora mesmo. Vamos ficar de pé, igreja. Eu só li o 2º versículo, tem mais. Depois em casa, aqui se eu fosse você eu fazia isso, antes de dormir, leia todo o Deuteronômio 28, e você vai entender o que Deus pode fazer na tua vida. Mas eu queria ler só mais alguns. Todas essas bênçãos virão a ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí você vai saber que bênçãos são. Bendito será na tua cidade, levanta a mão para receber a palavra. Bendito será na tua cidade, bendito serás no campo, bendito será o fruto do teu corpo, saúde, amém? O fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, o crescimento de tudo que você tiver, dos rebanhos das tuas ovelhas, bendito será o teu cesto, o teu celeiro, o teu armazém, bendito serás quando entrares. Quem recebe essa palavra? Bendito serás quando sair. O apóstolo ensinou, enquanto você nasce na vida, você está entrando na vida e você vai ser bendito na vida. Quando você for embora para essa vida, daqui dessa vida, você também vai ser bendito, e você vai deixar uma herança para os seus filhos, amém? Um legado, a palavra de Deus vai estar estabelecida na tua casa, irmão. O Senhor fará que os inimigos se levantem contra ti e sejam feridos. Eles vão sair num caminho e vão fugir diante de você. Isso significa uma vida em paz. O Senhor ordenará a bênção, e ela vai estar contigo nos teus celeiros. Isso é prosperidade. E tudo, aí essa é a palavra que eu quero que você receba. Tudo que você puser a tua mão, levanta a tua mão, Deus vai abençoar. Não apenas diga amém. Decida obedecer. Decida ter fé. Decida amar a Deus acima de tudo. Não apenas diga amém. Decida tirar a voz de Deus do mudo da tua vida. E decida ouvir ela antes que seja tarde, antes que você tome uma decisão. Porque senão, meu irmão, vai estar vindo palavras e palavras e a sua vida não muda. Mas eu quero crer que hoje sim, o tic-tac de Deus, o caminho dele, você começou a rota agora, em nome de Jesus. Porque os planos de Deus são maiores que os meus e os seus. Esse sinal, são 2 sinais proféticos, não sei se você entende essa linguagem. Comprando um terreno, a casa, a igreja está comprando hoje, foi assinado. Hoje, no mesmo dia, já está cruzando o Atlântico. A igreja, representada pelos nossos pastores, está cruzando o Oceano Atlântico e indo para a Europa. Porque os planos de Deus. Se eu fosse você, eu dava uma glória a Deus mesmo, assim. É verdade, eu vou viver isso. Porque esse é o tempo que a igreja está vivendo. Você entendeu isso? Vocês estão entendendo que esse é o caminho, que a igreja do caminho agora começou a trilhar? Porque decidimos amar a Deus acima de tudo, porque decidimos colocar a fé nele, porque decidimos obedecer. Quando eu digo isso, é dos apóstolos a todos nós. Isso é a igreja coletiva, é uma comunidade. Então,
Viva isso na sua casa. Eu libero isso na sua vida. Viva as bênçãos do Senhor na tua casa, na tua família, na tua direção. Começa agora a entrar na rota de Deus. A rota de Deus, os planos dele vão acontecer na tua vida. Receba essa palavra, irmão. Os planos do Senhor vão acontecer na tua vida em nome de Jesus. Enquanto a gente adora, se eu fosse você, eu começava a orar. E eu começava a clamar pelo Espírito Santo. Estou preparando